Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para nos ensinar a romper com os limites da mente, que é poderosa para destravar o propósito e os desígnios de eternidade que Ele já plantou em nosso coração. E por falar nisso, como que está o coração, irmão? Como que está o coração, minha irmã? Se reconstruindo, se refazendo, isso é o importante, tá? Antes de começar qualquer missão, qualquer coisa, a primeira coisa é a reconstrução. Vamos colocar mais um tijolinho aí nessa construção. Vamos para a nossa conversa? Hoje o texto para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Quero ler com vocês o versículo 1. Diz assim: Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei une ao seu marido enquanto ela estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicam à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podem produzir uma colheita de boas obras para Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu gosto de contextualizar a epístola de Paulo aos Romanos, principalmente na questão fundamentalista ali dessa lei. Ali tinha alguns judaizantes que tinham se convertido ao cristianismo, que pregavam ainda o corte no prepúcio, que simbolizava a antiga aliança. E a antiga aliança, ela cumpriu o seu propósito. E Jesus, ele mesmo fala: eu vim para cumprir a lei e não para desfazê-la, justamente nos ensinar como fazer de forma acertada e principalmente em amor ao próximo. O maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E quem faz isso está respeitando a lei e os profetas. Isso são palavras da própria boca do Senhor Jesus. E sei que essa palavra pode ser um pouco contraditória, mas peço que fiquem até o final para entender aquilo que Deus está falando através dessa palavra. Vamos fazer as aplicações pertinentes? Ele começa falando assim: agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Ali tinha gentios, irmãos, e também tinha os judaizantes. Algumas pessoas estavam trazendo falsos ensinos que trazia certa complicação aqui, até onde a pessoa poderia ir. E o conhecimento, irmão, ele gera temor. O conhecimento de Deus, o conhecimento do santo, ele gera temor de quem Deus é, e é a chave. Eu gosto de uma ministração do pastor Luciano Subirá. Ele fala: o paraquedas reserva. A intenção é que nós nos movamos por amor. Ele fala nessa ministração, vou até depois deixar, ver se eu procuro aqui e acho, para deixar com vocês nos comentários, para vocês assistirem. 12 minutos mostra bem o que eu estou falando. Mas que se falhar o paraquedas, esse paraquedas reserva, o que salvará a nossa vida é justamente o temor a Deus, não ultrapassar os limites. Mas será que não devemos mesmo ultrapassar os limites? Essa é a pergunta, porque Paulo está perguntando, fala assim, não sabem que ela se aplica enquanto a pessoa vive? E nós rompemos pela morte em Cristo e ressurreição em Cristo. Ele traz uma nova perspectiva nessa carta, o quê? De que o justo viverá pela fé, e a fé no Filho de Deus. Abacuque 2,4 diz isso para nós. Mas é o conhecimento que gera temor e a chave. E ali tinha pessoas que conheciam de fato já toda a lei que Moisés tinha dado. Todo o conhecimento de Deus se baseava naquilo que era antigo, mas Deus estava querendo levar eles a uma nova realidade, a uma ampliação. E a palavra fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, fala assim: pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, é um desejo do coração, que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará.
É a verdade que traz libertação justamente das armadilhas da mente. Olha, Paulo continua falando, e ele cita um exemplo que todos conheciam, que era justamente o casamento, irmão. Todo mundo gosta de se apegar, né? Essa questão da lei, né? Do casamento. Casar com uma, divorciar e tal. Ele fala, por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une ao seu marido, enquanto ela estiver viva. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Aqui não é uma alegoria, irmão, é um exemplo. Ele está exemplificando justamente aquilo que a lei traz. Porque na intenção do Senhor, e ele está falando que o homem e a mulher o Deus é monogâmico, deveria ser de um homem deveria ser de uma mulher e a mulher de um homem só. E agora, o que ele está dizendo, irmão? Ele fala assim, ó, a lei só protege esse casamento enquanto, ele fala assim, ó, a lei une o seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicam mais à mulher. Ou seja, a morte traz o fim da lei. E a morte, meu irmão, em Cristo, nos conduz à expansão justamente desses limites. Por quê? Morremos com Cristo, mas também fomos ressuscitados, morremos na água do batismo. É isso que ele vem falando posteriormente ali. Mas ressuscitamos com Cristo para quê? Para viver em novidade de vida. E Marcos 9, 23 diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, irmão. É possível expandir os limites para além da lei. Por quê? Eu vou falar sobre o poder da lei agora mesmo, mas eu quero trazer um texto com vocês que mostra justamente que é Deus quem decreta, é Deus, irmão, quem decreta os limites do homem e de tudo o que existe. Olha o que diz em Jeremias 5, versículo 22. Jeremias pregando a nação de Israel justamente profetizando sobre o cativeiro babilônico, e ele traz uma mensagem de Deus. E eu quero até ler na linguagem atual para ficar mais fácil o entendimento. Ele fala assim, ó, será que vocês não têm temor por mim? Pergunta o Senhor. Será que vocês não tremem diante da minha presença? Aqui é aquele chamado, assim diz o Senhor. O Senhor está fazendo perguntas para a nação de Israel, que está apostatando da fé, está se desviando da fé. Porque fui eu que fiz da areia o limite para o mar, um limite eterno, o que ele nunca vai ultrapassar, mesmo que as ondas se levantem e o mar fique muito bravo, dali não passará. Mas tudo é possível ao que crê, irmão. Tudo é possível ao que crê. Inclusive nós vemos isso em Mateus capítulo 14, na fé no Filho de Deus. O que acontece, irmãos? Pedro anda sobre as águas. Pedro anda sobre as águas. Para quê? Para ter um encontro com o mestre, para chegar até o mestre. A finalidade e o propósito era justamente esse, para que ele caminhasse. Se és tu mesmo, manda-me que eu vá e ande sobre as águas. Naquele momento, a palavra solidifica, ele vai sobre a palavra de Deus e anda sobre as águas. Então, de fato, tudo é possível ao que crê. De fato, verdadeiramente é comprovado pelas Escrituras. E por isso Paulo fala a Timóteo, é necessário que chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Agora, Paulo continua falando para os romanos sobre os limites da lei. Ele fala, portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela casar com outro homem, cometerá adultério. Irmão, enquanto os limites da lei, e qual que são os limites da lei, irmão Arson? Aquele que cumpre se sente melhor. E aquele que não cumpre acaba se sentindo pior. Mas em Cristo todas as coisas são feitas novas. Em Cristo há uma igualdade. Não há judeu e nem gentio, nem escravo, nem livre, nem preto e nem branco. Por quê? Porque há pão disponível na mesa para todos. Sabe, há um banquete, independente da classe social, da condição social do momento que vive uma pessoa, que cumpre ou não cumpre, é em Cristo que nós temos acesso ao pão, acesso a tudo que o céu pode nos dar, e é desejo de Deus salvar todos, como nós lemos em Timóteo. Olha, ele fala, mas se o marido morrer, ele ficará livre dessa lei, e não
ela não cometerá adultério ao se casar novamente. Eu creio que ele fala da mulher e do homem, justamente relacionando a mulher, a noiva, e o marido, o Cristo. O marido, o homem, é o cabeça, representa Cristo no lar. E a mulher representa a igreja, por isso a mulher deve temer o marido, e ele usa essas figuras justamente para embutir aquilo que eles já sabem do noivo e da noiva. Ou seja, ela estará livre para se casar novamente. É o que ele está falando, que quando o marido morre, ela está livre, está trazendo uma alegoria. Então, libertar-se do antigo, meu irmão, permite restabelecer o novo. Nós nunca podemos, é esquisito, irmão. Vocês já viram aqueles casos, por exemplo, de homens que sustentam duas casas, depois de muito tempo, parece que ficou se sabendo aí de um casal, né, mais famoso, e eu não costumo ver essas coisas não, mas eu ouvi um comentário lá na academia de que um casal, e eu não vou falar o nome aqui, mas talvez vocês se lembrem, que são bastante famosos aí na televisão aí por meio da Rede Globo, que a esposa descobriu, depois de ter 3 filhos com ele, depois de um relacionamento, porque ela parece que estava meio depressiva, descobriu que ele estava com outro casamento. Só que a única coisa é que ele não desfez o casamento com ela antes, não divorciou. E pela lei aqui do Brasil é permitido o divórcio, irmão. Deus permite o divórcio, embora a vontade permissiva de Deus, jamais devemos confundi-la com a vontade soberana. A vontade de Deus é que nós superemos as dificuldades do caminho e nos mantermos casados por meio do perdão. Agora, libertar-se do antigo permite-se estabelecer por novo, um novo relacionamento. E o que Paulo está querendo levar é justamente que eles se libertem daquela maneira de pensar antiga. Por quê? Porque Deus tinha algo novo, Deus queria levar eles além daquilo que eles já puderam imaginar ou pensar. Olha o que a palavra diz e isso, irmãos, já era uma sombra do Antigo Testamento, por isso eu vou trazer essa palavra do Antigo Testamento. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19 traz uma visão de Deus a Isaías, por meio do profeta Isaías, daquilo que aconteceria há mais de 700 anos depois. Nós precisamos sempre lembrar dessas datas, porque foi 700 anos antes. Isso dá um impacto fundamental de que Deus que está falando por meio dos profetas. Ele fala: não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, e no meio da terra seca farei correr riachos. Por quê, irmão? Só pode se viver o novo se nós despregarmos do antigo. Não tem como, eu tenho tratado isso com vocês, e o próprio Senhor Jesus falou, não tem como colocar vinho novo em odre velho. Há uma nova maneira de pensar, em uma antiga maneira de pensar. Pensamos que agradamos a Deus por cumprir uma listinha de regras estabelecidas, e nós fomos chamados, sim, irmãos, para cumprir as leis santas. Não estou aqui me eximindo de fazer o que é certo. Quero dizer para vocês, por exemplo, que alguns momentos vai travar. E nós vemos isso, eles usando o sábado, usando várias situações contra o Senhor Jesus para tentar pegar como se ele estivesse descumprindo a lei. Mas nós vemos, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que toca no manto de Jesus em Marcos 5, a partir do verso 25 até o 35, se eu não me engano, conta a história dela. Irmão, ela nem poderia estar ali. Ela nem poderia, mas o que ela queria fazer? Ela tinha que alcançar o santo, alcançar o eterno, para que a cura de fato se estabelecesse sobre ela. E nós percebemos, eu gosto como The Chosen trata aquela... Eu sei que o The Chosen, ele não é uma referência, o Jesus do The Chosen não é o Jesus da Bíblia, irmãos, ele não é de fato mesmo. Não podemos idolatrar. Jesus é muito mais do que homens, Jesus é muito mais do que bispos, papas e religiões. Jesus é o todo-poderoso Deus encarnado na terra, mostrando para nós como fazer. Agora, o que ele está falando para nós? Ele está falando que se nós ficarmos presos justamente àquela conduta, jamais poderemos alcançar um milagre de fato. Aquela mulher atravessou os limites, irmão. Ela teve respeito com o Senhor Jesus. Vou trocar no manto para quê? Para não tornar ele impuro. Era o pensamento dela.
É isso que o The Chosen traz, é por isso que eu mencionei o The Chosen. E ela se avança no meio de todo mundo ali, podendo contaminar, mas ela já tinha passado por tanta dor e ela, ali no momento, ela fala que o pai e a mãe dela expulsou ela de casa no episódio. E isso deve ter de fato acontecido. Ela sofria muito preconceito e a dor dela era imensa. Por quê? Porque ela não tinha. Por isso o Senhor Jesus para no meio da coisa e pergunta: quem me tocou? Por quê? A cura deveria ser completa. Deveria ter uma cura na mente. Ela foi ingressada na família naquele momento, por causa da fé dela. Ela fala: a sua fé te salvou, o seu sofrimento acabou. Então a fé é superior à obediência das leis, e a fé agrega à obediência. A fé é obedecer. Quem me ama guarda os meus mandamentos, não é verdade? Olha, agora o Senhor Jesus continua, e aqui eu quero chegar, porque ele fala assim: meus irmãos, morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Estão unidos com Deus, irmão. É uma união com Deus. Nós unimos a Cristo. A videira, João 15 traz essa figura de união com Cristo. Nós somos o ramos, ele é a videira que traz força, que traz tudo aquilo que os ramos precisam para cumprir o seu propósito e frutificar. É um texto bastante interessante de João 15. Mas agora, o que ele está falando? Agora já podemos romper os nossos limites. Já podemos romper os nossos limites. É essa a expressão que ele está falando. Agora que vocês já morreram para o poder da lei. Qual que é o poder da lei, Alisson? Você falou que ia falar. Irmão, quem cumpre a lei pensa que é melhor do que os outros. E quem não cumpre se sente pior. Um complexo de inferioridade e superioridade que Deus não se agrada. Tanto Romanos 2,6 como Atos 10,34, Paulo e Pedro falam: Deus não age com favoritismo. E qual que é o desejo do coração de Deus? Como nós lemos em 1 Timóteo 2, versículo 3. É salvar a todos. Salvar a todos. Agora, alguns precisam abaixar a crista e outros não são aquilo que pensam, irmão. Tem que haver um equilíbrio. Deus não nos deu espírito de medo, mas de temor, amor e equilíbrio. O temor a Deus se faz pertinente justamente para que nós não venhamos a nos perder, meu irmão. Agora, pisando na lama, todos nós nos esbarramos. Eu quero repetir. Nós pisamos na lama, quando nós pisamos na lama, todos nós nos esbarramos. Nem inferioridade, nem superioridade. Mas agora, o mal que nós nos aceitamos é justamente aquele que nos atola na lama. Então, só poderemos romper os nossos limites, irmão, por meio da fé em Jesus Cristo. Olha o que o Senhor Jesus, eu gosto dessa expressão porque se refere justamente aos decretos estabelecidos por Mar, que eu li para vocês, de Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Em Mateus 17, 20, o Senhor Jesus usa essa mesma expressão. Ele fala assim, eu quero ler na versão Ferreira de Almeida. Diz assim, disse-lhe: por causa da pouca fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele a passará. Deixa eu ler por causa da fé pequenina de vocês, disse Jesus, porque se vocês tiverem a fé ao menos do tamanho de uma minúscula semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: saia daqui e se atire bem longe no mar. Nada seria impossível. A terra fala de nós, irmão. O mar fala, a água sempre relata a água da palavra, também o oceano do Espírito. É o que nós vemos em Ezequiel 47, a visão do templo. O anjo pega e leva o profeta a mergulhar, a entrar no rio de Deus, até que ele perca o controle completamente. Ele vai entrando 1000 côvados e mais 1000, que se refere a uma distância de 500 metros. Primeiro ele molha a parte dos tornozelos, depois das canelas, depois dos joelhos. Até essa parte ele tem o controle, até ele se jogar no rio de Deus e perder o controle completamente. Mas o que o Senhor Jesus está falando é justamente sobre uma palavra de perdão, irmão. Por quê? Porque temos uma dificuldade muito grande de perdoar. E quando entra nessa questão, o que devemos fazer? Em oração, irmãos. Dizer ao monte que se converta. A água, dizer às pessoas que se mergulhem no rio de Deus. A terra fala de nós, a água fala da palavra de Deus. E ele está falando aqui de um
de uma oração, algo intercessório ou algo que nós podemos fazer somente por meio da fé. Por quê? Olha, ele fala no versículo, ele continua falando, fala assim, ó, tem um propósito, irmão, não é aleatório. Ele fala assim, ó, como resultados, e eu quero partir para o final, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. A fé, irmão, ela tem uma finalidade, produzir boas obras para Deus. E só podemos produzir resultados efetivos que trazem, sabe, transformação em nossa vida se nós rompermos com as armadilhas que a mente e Satanás usa, meu irmão, a Bíblia, a própria Bíblia, justamente para nos prender. É uma guerra que ele tem em Mateus 4, justamente com o Senhor Jesus Cristo. Agora, Mateus 19, versículo 26, fala que todas as coisas, pode até parecer impossível ao homem, e ele está dando uma mensagem aos discípulos, justamente quando os discípulos perguntam para ele, quem poderá se salvar? Ele fala assim, ó, pode até parecer impossível para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E tem uma finalidade, irmãos. Olha, como resultado poderiam produzir uma colheita. Poderão produzir uma colheita. Irmão, quem aí quer produzir? Quem aí quer colher os frutos de justiça que somente o Espírito Santo pode dar? Precisa se desvincular de alguma maneira velha de pensar. E agora ele fala, olha, colheita de boas obras para ele. Porque, irmão, Deus é amor. E o amor é a verdadeira revolução. O amor é a verdadeira revolução. Eu quero repetir, a verdadeira revolução é o amor. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão travadas, que querem amar, mas que têm usado de temor a pessoas para não se desprender daquilo que é antigo. Quer viver o novo, mas não consegue soltar do velho. Eu estou pregando aqui para pessoas que tá com uma grande dificuldade, quer honrar a Deus, meu irmão, faça como a mulher do fluxo de sangue, use a sua fé, faça como Pedro, ande sobre as águas. Olha, Cantares 8, versículo 7 diz o seguinte, a palavra do Senhor Deus. Eu gosto dessa versão na versão Ferreira de Almeida. Ele diz assim, as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. As muitas águas não podem apagar o amor e nem os rios afogá-lo. Fomos chamados para produzir boas colheitas. Inclusive em Efésios 2:10 diz que ele preparou obras que nós andássemos de antemão. E Satanás usará até mesmo os nossos limites com relação à palavra do próprio Deus para nós não podermos, meu irmão, romper algo que está em nossa mente. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que o amor de Deus, ele é fiel. Em Provérbios 10, versículo 12, diz o seguinte, a palavra do Senhor Deus diz, o ódio excita, condena, mas o amor cobre todas as transgressões. Vamos ler na linguagem atual para terminar. Diz assim, o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. E eu não sei quem é que está certo ou quem é que está errado. Eu sei de uma coisa, o alvo é o amor é o caminho para que nós venhamos a viver uma vida como o Mestre andou. Não deixe que a lei te trave, não deixe que os limites, as armadilhas da mente provocada por Satanás te travem. Dê condições de Deus te levar além. A sua fé é que dará a condição. Dê condições a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.